Muito bom dia a todos que se encontram ligados neste Café Digital. Esta é uma iniciativa do projeto Conecta PYME em coorganização com a Cotec Portugal. O projeto tem por objetivo fomentar a melhoria da competitividade através da transformação digital das empresas da região Euroace pela incorporação das tecnologias digitais. O projeto é liderado pela Junta da Extremadura. Começo por agradecer ao nosso convidado, o professor Agostinho da Silva, por ter aceitado participar neste Café Digital e colaborar connosco neste webinar. Esta é a 7ª sessão do ciclo de conversas informais sobre a temática da transformação digital e que conta com a participação de especialistas com profundo conhecimento sobre o tema. O nosso convidado de hoje, o professor Agostinho da Silva, é licenciado em Engenharia Eletromecânica pelo Instituto de Eletromecânica e Energia e em Engenharia de Máquinas Marítimas pela Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. É mestre em Estratégia e Investimento Internacional e em Engenharia de Máquinas Marítimas e doutor em Gestão pela Universidade de Évora. Desenvolveu atividade de engenharia em várias empresas de vários setores de atividade, sendo atualmente administrador da SEIS e Por Engineering, cuja atividade está ligada às tecnologias avançadas de produção digital para os setores da aeronáutica, do calçado, automóvel e recursos minerais. O tema do café de hoje tem por objetivo discutir onde estamos quando falamos em transformação digital. Na preparação desta sessão, consultei vários relatórios de organizações internacionais e verifiquei que aparentemente a União Europeia registra um atraso significativo em relação aos Estados Unidos e à China, que detêm em conjunto mais de 75% de todas as patentes relacionadas com as tecnologias blockchain, 50% das despesas globais em IoT, mais de 75% do mercado cloud computing e mais de 90% do valor de capitalização das maiores plataformas digitais do mundo. Por sua vez, Portugal encontra-se em 19ª posição no contexto dos países da União Europeia. O WDCR do IMD, que apresenta o ranking de competitividade digital de 63 países, mostra que Portugal baixou no ranking da 32ª posição para a 34ª em 2019 e para a 37ª em 2020. O índice de intensidade digital europeu de 2019 revela que apenas 4% das nossas empresas implementaram entre 10 a 12 tecnologias das previstas neste índice, 20% entre 7 a 9 tecnologias, 36% entre 4 a 6 e 40% entre 0 e 3. Estes números sugerem-nos, por isso, algum atraso de Portugal no contexto europeu e internacional na implementação das tecnologias digitais. Atendendo à experiência do seu professor em matéria internacional nos setores onde trabalha e tomando como referência o conhecimento que tem dos setores, em particular das rochas ornamentais, pode dizer-se que as nossas empresas estão realmente atrasadas na implementação destas tecnologias? Bom dia Jacinto, bom dia a todos os participantes presentes, obrigado à Cotec, obrigado à Universidade de Évora e por este convite. É para mim um prazer estar aqui nesta manhã. Eu gosto de levantar cedo e por isso para mim fazer coisas da parte da manhã é sempre um prazer adicional. Bem, eu gostaria, antes de responder propriamente à sua pergunta, Jacinto, eu gostava que nós deixar aqui alguns pontos sobre esta questão da transição digital. Muitas vezes confunde-se transição digital com informatização. É muito comum. Eu compro um computador, eu compro uma máquina, eu compro um robô e automaticamente estou a efetuar a transição digital. Quanto mais robôs tiver e mais computadores tiver, mais adiantados estou na transição digital. Na verdade, isto não é assim. A transição digital é um conceito e que, enfim, hoje no mundo é definido como a utilização de tecnologia digital para criar valor. Portanto, esta é a base da transição digital. Não vale a pena pensar de outra maneira. Ela só existe se efetivamente eu criar valor com ela. Os Estados Unidos estarem à frente é normal, foi lá que ela surgiu, né? Foi lá que surgiram as primeiras aplicações de criação de valor por via digital, desde logo com o aparecimento
Isto aconteceu basicamente no tempo da Guerra Fria, era preciso uma alternativa às comunicações que sobrevivessem ao ataque nuclear e, portanto, nos anos 60 eles iniciaram, e foi aí que, na verdade, se começou todo o processo de transição digital da América a partir de uma necessidade de sobrevivência a um ataque nuclear. A China também se compreende que a China, na última década do século passado, adotou, digamos, criou uma estratégia de até 2040 ser a primeira potência global e percebeu que a utilização da tecnologia digital claramente seria a forma deles conseguirem esse objetivo. A Europa percebeu muito mais tarde o que é que poderia fazer com esta questão da tecnologia digital, como é que co-criar valor, como é que criar valor com a tecnologia digital. Quando percebeu isto, já no século XX, introduziu um conjunto de iniciativas muito interessantes, uma delas foi a Indústria 4.0, que basicamente tiveram, começou na Alemanha, que depois se estendeu aos outros países todos da Europa, e que basicamente o objetivo era acelerar o processo de criar valor por meio desta tecnologia. Estamos a falar de valor. E o que é isso do valor? E com isto responderia à sua pergunta. O valor, na verdade, o valor não existe nos produtos. O valor é uma coisa que só existe quando esse produto ou serviço é utilizado. Esta é uma questão absolutamente essencial no conceito de valor. Se dissermos que transição digital é a utilização de tecnologia para criar valor, então o valor existe quando qualquer coisa, seja um serviço ou seja um produto, na verdade é utilizado pelo utilizador, salvo pelo cliente. Não é? E este valor, segundo, enfim, quem estuda estas coisas mais ou menos a fundo, este valor tem duas componentes, é a soma de duas componentes. A primeira dessa componente é a garantia das funcionalidades do produto, ou seja, ele tem que no fundo bater certo. Eu se compro uma garrafa de água, tem que vir lá dentro água, não pode vir outra coisa qualquer, portanto, essa é a primeira componente. A segunda componente é a experiência que o cliente tem, desde o instante que inicia essa interação com o fornecedor, daí para a frente. Esta segunda componente do valor, na realidade, segundo, enfim, hoje está mais ou menos estudado, é claramente onde as tecnologias digitais podem intervir mais. Na verdade, o mesmo par de sapatos, e agora estamos a falar já daquilo que das nossas áreas em que nós, enfim, para as quais nós fornecemos tecnologias, o mesmo par de calçado, por exemplo, ele pode ser vendido a 50, mas também pode ser vendido a 200 euros. Depende de quê? Da segunda componente do valor, ou seja, da experiência que o cliente irá ter desde o início que interage na compra daquele calçado, de preferência com a fábrica. E é aqui que nós atuamos. Quer dizer, nós temos uma economia portuguesa que tem uma base tradicional muito grande. Nós produzimos bens tradicionais, temos uma componente de produção de bens tradicionais bastante interessante dentro da nossa economia e, digamos, onde nós podemos realmente, onde a transição digital pode realmente fazer a diferença, é, por um lado, aumentando a eficiência das fábricas, mas esta é relativa. Eu diria assim, que tem um limite, mas na segunda componente não tem limite. Eu posso conseguir vender o mesmo par de sapatos, se calhar, o mesmo exatamente, em vez de ser a 200, ser a 1000, se eu conseguir criar boas experiências com o meu cliente. Eu estou a falar num par de sapatos como posso estar a falar numa garrafa de vinho, como posso estar a falar num restaurante, como posso estar a falar noutra coisa qualquer. É aqui que nós atuamos. Nós vendemos soluções, por um lado tem a perspectiva de soluções tecnológicas digitais, que por um lado tem um objetivo de contribuir para a eficiência dos processos produtivos, mas principalmente contribuir para a ligação desses mesmos processos produtivos ao cliente, para que com isso da experiência do cliente resulte um valor acrescido e, portanto, que ele pague mais pelas coisas. Muito obrigado, Agostinho. Nós íamos aproveitar a sua experiência nestes projetos, principalmente nos projetos das rochas ornamentais, e estou-me aqui a lembrar o Jetstone, o Inovstone, o Flexstone e apenas o Inovstone e o Flexstone, não é? Portanto, foram 4 e julgo que já me está aqui a faltar um qualquer desses projetos. Mas a ideia é saber, digamos que já deu uma ideia, digamos, da focalização da vossa atividade
no valor acrescentado, digamos, dos serviços e nos produtos produzidos. Para nos dar uma ideia, que tipo de tecnologia é que desenvolveram e colocaram, no fundo, à disposição das empresas nestes projetos nestes 3 ou 4, peço-lhe depois para me corrigir, em que, de facto, esteve envolvido. Obrigado, Jacinto. Bom, permita-me ir um bocadinho antes nós iniciámos, nosso grupo aparece em 95 e aparece muito associado a uma sentença de morte na indústria do calçado. Do calçado toda a gente dizia, aliás eu lembro, o professor Daniel Bessa, enfim, muito simpaticamente alertava os industriais em 93 para que a indústria do calçado poderia não chegar ao final do século XX, e claramente era para aí que ela iria. E, portanto, a indústria do calçado, e eu já vou falar nas rochas ornamentais, a indústria do calçado claramente necessitava de uma revolução industrial, neste caso uma revolução digital. Portanto, iniciou-se a indústria 4.0 nestes setores tradicionais, iniciou-se muito antes dela ter aparecido na Alemanha, e, portanto, nós iniciámos um processo de desenvolvimento de tecnologias digitais que permitiu claramente inverter um ciclo que tendia para zero no calçado. Bom, em 2000, o mesmo estava rigorosamente a acontecer nas rochas ornamentais. Era precisamente o mesmo. Se nós olharmos para os dados das exportações nacionais, entre 95 e 2005, nós verificamos que elas tinham uma tendência para zero, e esse zero seria atingido entre 2010 e 2012. Deixava de existir simplesmente um setor exportador de rochas ornamentais. E foi aí que nós aproveitámos a nossa experiência, digamos, do calçado, das tecnologias digitais do calçado, num processo de fertilização cruzado, em que surgem depois junto a universidades e várias empresas, entre as quais nós, digamos, aproveitámos, digamos, para copiar ou para replicar o modelo que era, ok, então se isto resultou num calçado, vamos também introduzir isto nas rochas ornamentais. E claramente, se nós avaliarmos os gráficos das exportações, parece que aparece ali um milagre, a dada altura, em 2005, 2006, em que tudo se inverteu. E inverteu-se de uma forma sustentável. Até hoje nós continuamos a crescer. Houve uma ligeirinha inflexão em 2008, uma inflexão nas exportações, mas que foi logo compensada em 2009. Em 2020 também houve uma queda, mas ainda assim não baixou do nível de 2018, e em 2021 já vamos crescer acima de 2019, que foi o melhor ano de sempre. Bom, isto para dizer que estas tecnologias digitais produzidas e desenvolvidas em consórcios nestes projetos, desde logo foi o Jetstone, depois foi o Flexstone, o Innovstone 4.0 e neste momento em curso o Inov Mineral 4.0, estes projetos desenvolveram tecnologias basicamente co-criativas de valor com o mercado. E os resultados foram de tal forma que há estudos que estimam que o resultado o impacto destes projetos nas empresas é mais de 200 vezes superior ao dinheiro, aos apoios que estes projetos tiveram da União Europeia. Ou seja, multiplicou-se aqui num espaço de 10 anos 200 vezes o incentivo que esses projetos tiveram. Bom, isto para além, obviamente, dos ganhos indiretos, como hoje é um setor que conseguiu atrair claramente talentos digitais, desde logo, e, portanto, isso permitiu o início e uma continuação de uma transição digital dentro da Fileira. Muito bem. E digamos, qual tem sido, digamos, a adesão das empresas a estas tecnologias que foram colocadas à disposição, digamos, delas, através destes projetos? Portanto, há, de facto, uma grande motivação, há dificuldades na disseminação, digamos, destas tecnologias e das vantagens que elas apresentam? Eu penso que a maior dificuldade tem a ver com uma questão que a transição digital levanta. As transições tecnológicas ao longo dos últimos 250 anos de história, verificamos que elas ocorreram em espaços muito superiores a uma geração, de 30 anos. E, portanto, isso permitiu que, digamos, haver associado às transições tecnológicas, permitiu que houvesse
a transição geracional também associada. E as coisas, no fundo, acabaram, de alguma maneira, por se consertar, porque, ok, as tecnologias mudavam, mas a geração também, e, portanto, automaticamente isto funcionava, digamos, as tecnologias eram adotadas de uma forma natural pelas empresas. O que acontece neste momento é que nós estamos esta transição digital é não só muito uma alteração muito profunda na forma, desde logo, de pensar, mas também uma alteração, implica uma alteração profunda, digamos, do mindset das pessoas, digamos. E uma das dificuldades no processo de transição digital, nomeadamente dos setores com que nós trabalhamos, é que, na verdade, é muitíssimo mais lenta a transição geracional. E, portanto, não basta comprar equipamentos, como falávamos no início desta conversa, comprar equipamentos até é o mais fácil, na verdade, mas, na realidade, não basta comprá-los. Não basta inundar uma fábrica de equipamentos, é preciso lá dentro haver, digamos, uma transição também de mentalidades, e esta sim é muito mais difícil. Tem sido, digamos, o grande desafio, tem sido como é que nós introduzimos as soft skills, né, o termo que se usa, digamos, nas empresas, por via a conseguir tirar partido digamos, das tecnologias disponíveis, digitais disponíveis. Muito bem. Portanto, há de facto aqui um foco, digamos, nos recursos humanos e na sua formação, que por natureza são aqueles que são menos visados ou menos apoiados ao nível dos sistemas financeiros de apoio aos investimentos, não é? Portanto, a nossa questão era saber quais são, digamos, de que forma é que vê esses apoios, como é que eles poderiam ser, digamos, orientados para assegurar, digamos, os resultados que se pretendem e que já são evidentes no caso desta indústria e em algumas empresas deste setor. Portanto, o que é que o Agostinho entende como sendo necessário fazer, para além do tempo, já percebemos que o tempo é aqui um fator muito importante, como é que nós poderíamos acelerar isto, não é? Porque os sistemas de incentivos normalmente estão apoiados mais para, digamos, para as tecnologias, não é? Porque os instrumentos de controle aí são muito mais eficazes, não é? Mas, de facto, esta questão dos recursos humanos e da questão da alteração de mentalidades é essencial. Todavia, este processo está a ser muito rápido, não é? Portanto, nós estamos a competir à escala internacional e também no setor dos mármores e, portanto, não podemos estar à espera de todo esse tempo. Como é que mecanismos ou que recursos entende que seriam importantes para, digamos, acelerar este processo e podermos ter no fundo, uma transição digital segura neste setor e que certamente também se aplicará noutros setores de atividade em Portugal? Sim, muito bem. Essa é uma questão central, Jacinto. Essa é uma questão absolutamente central. O problema de Portugal neste momento é que não tem pessoas. Nós não temos pessoas. E pior do que não termos pessoas é que muitos dos nossos jovens continuam a emigrar. O meu filho, por exemplo, acabou uma licenciatura em Engenharia há 3 anos, ele e mais 98% cerca de 100 alunos que havia na turma dele, estão a trabalhar fora. Portanto, o problema de Portugal, na verdade, é um problema de pessoas. Nós não temos pessoas nem para formar, nem para trabalhar, nem sequer para as formar, para depois estarem adaptadas digamos, a participar nesta transição digital. Como é que eu vejo isto? Bom, isso agora é uma visão muito particular minha. Nós temos claramente que conseguir atrair, neste momento, eu acho que é inevitável, conseguirmos atrair imigrantes. E imigrantes que venham para cá com um nível básico de ensino, digamos, formá-los nas nossas escolas e disponibilizá-los às empresas, nomeadamente através, digamos, destes cursos, digamos, mais curtos, de 2 anos, os TESP, e isso que são formas extraordinárias de preparar pessoas para esta transição digital. Eu vejo, muito particular neste setor dos recursos minerais, a única forma que eu vejo de podermos acelerar
em termos humanos, esta transição, é conseguirmos atrair jovens estrangeiros que venham para cá, venham para Portugal disponíveis para serem formados e ao fim de 2 anos, que é o tempo que demoram estes testes, ao fim de 2 anos estarem preparados, digamos, para trabalhar nas empresas e para participar de uma forma ativa nesta transição digital. E, sinceramente, é a única forma que eu neste momento vejo de podermos acelerar isto. Haverá outras, mas são muitíssimo mais lentas. O nosso problema é porque nós vimos, aliás, os resultados do último censo, que Portugal perde população, mas se analisarmos em detalhe essa população onde ela se perde efetivamente, é muito na faixa na faixa ativa. E, portanto, na faixa ativa não foram 5% que se perderam, foram muito mais. E se olharmos, digamos, para a faixa, digamos, dos 25 aos 40 anos, provavelmente ainda foi muito maior do que o global da taxa ativa. E, portanto, eu vejo isto como uma forma rápida, muito interessante, conseguimos atrair jovens com vontade de trabalhar para Portugal e, acima de tudo, com vontade de aprender, nomeadamente dos países africanos de expressão portuguesa, nomeadamente dos países da América do Sul. Eu vejo aí uma forma rápida de acelerarmos isto e também, digamos, das escolas, digamos, formando esses jovens, acabarem por ter um papel muitíssimo mais acelerador deste processo de transição digital do que o conseguem ter neste momento, que é formar jovens de topo, mas depois vão-se embora, ou então os outros não aparecem. Portanto, os cursos acabam por não estar preenchidos. Portanto, no fundo estamos aqui a pensar quase uma espécie de Erasmus na indústria, né? Modalidade, porque neste momento realmente, e o Agostinho teve, digamos, essa precaução de dizer que é a sua opinião, que é a mobilidade também interna, que de certo modo existe, não é? Mas de facto não são porventura os quadros que nós necessitávamos, não é? Portanto é preciso aqui arranjar qualquer tipo de mecanismo que nos ajude a atrair pessoas que estejam em condições também de, através da formação, poder entrar rapidamente no nosso tecido empresarial e nas nossas empresas. Ora bem, este momento vou agora ver as questões que as pessoas que estão a assistir estão a colocar. Portanto, está aqui uma questão que eu penso que o Agostinho já de algum modo falou dela, mas pedia-lhe mais um comentário, vendo do Nério Molina, que pergunta que se os jovens que existem têm experiência no campo da transformação digital. Portanto, é de facto uma questão muito, muito interessante, porque a ideia geral que existe é que os jovens, digamos, têm a maior apetência, não é? Portanto, para as questões digitais. Isto sente-se ao nível da indústria. A indústria sente quando contrata um jovem, ele de facto tem, digamos, essa apetência que os outros quadros não têm. Portanto, isto é quase uma pergunta de retórica, mas é uma questão muito pertinente, porque de facto poderá haver, digamos, uma apetência para um tipo de atividade mais lúdica do que para atividades empresariais. Por isso esta pergunta é de facto muito interessante. Se nos puder dar aqui uma resposta. O Nério colocou a dúvida e eu transmito para aí. Este é o momento das perguntas da audiência e, portanto, eu incentivo as pessoas da assistência, digamos, a colocarem as questões agora que o Agostinho aqui está. Sim, isso é uma questão muito interessante. Digamos, o digital está muitas vezes associado ao lúdico, não é? E muitas vezes nós somos muito mais atraídos por essa componente lúdica do digital do que pela componente, digamos, industrial desse mesmo digital. Eu penso que isto tem a ver com, digamos, com ela, digamos, isto ainda não amadureceu completamente na sociedade. Digamos, a geração está a absorver essa disponibilização de tecnologias digitais e, portanto, a forma como elas são utilizadas para co-criar valor, como nós dizíamos no início, ainda está, digamos, só que os jovens ainda fascinam-se muitas vezes muito mais. Eu acho que isto vai ser resolvido de uma maneira muito simples. Vamos lá ver, o que nós precisamos nas indústrias, eu diria simples, não é simples que se resolve, mas a solução é simples, a implementação dela é complexa.
Vamos lá ver, isto resolve-se de uma maneira, pagando mais aos jovens para eles trabalharem na indústria. Isto claramente é por aqui. Nós atraímos pessoas se lhe pagarmos bem. Não vale a pena termos ilusões sobre isto. E como é que nós conseguimos pagar bem às pessoas? Bom, é que entra claramente a importância, a maior importância de todas da transição digital. Falávamos no início desta conversa que a transição digital não é comprar computadores, mas sim utilizá-los para co-criar valor. A transição digital não é comprar equipamentos, é a sua utilização, digamos, de equipamentos digitais, sejam robôs, máquinas, seja o que for, para co-criar valor. Esse valor co-criado, é desse valor co-criado que o cliente, no fundo, do dinheiro que o cliente está disponível para pagar por uma determinada experiência, vimos que a experiência vale muito mais do que quer dizer, as funcionalidades são fundamentais, mas a experiência acrescenta muito mais valor do que o resto, é uma parcela quase, digamos, quase infinita. O que nós verificamos é que nós, por essa via, podemos aumentar muito o valor pago pelos clientes e disponibilizar por essa via mais rendimento para poder pagar bons salários às pessoas que trabalham na indústria. Portanto, eu acho que há aqui uma pescadinha de rabo na boca. Nós precisamos transformar as indústrias, digamos, acrescentar valor por via do digital, para depois pagarmos bons salários e para atrair os jovens. Acho que expliquei um bocadinho a minha Muito visão bem. sobre isso. Eu penso que, de alguma forma, o Agostinho acabou por responder, mas peço mais um comentário aqui a uma questão que a Fátima Marques envia aqui pelo digital, não é? E que, no fundo, vai ao ponto que acabou de referir agora. Ela pergunta qual seria a estratégia para a mudança geracional que apresenta, não é? Já está aqui, vamos aproveitar aqui a presença do Agostinho, a ver, já deu uma ideia, então agora, no fundo, a Fátima pede para concretizar isso um bocadinho mais, não é? Sim, vamos lá ver, nós somos muito motivados pelos salários. Não vale a pena nós fugirmos muito disto. Vamos lá ver, nós, no fundo, acabamos, no final da nossa vida, por procurar quem nos pague mais. E, portanto, o que eu penso, sinceramente, é que a Europa tem aqui uma oportunidade, que é digamos, de trabalhar muito esta segunda componente do valor dos produtos que saem da Europa. E, no caso português, muito em particular. Sejam eles uma garrafa de vinho, sejam eles um serviço de restaurante. É como é que nós, utilizando o digital para proporcionar experiências de grande valor aos clientes, como é que nós, por essa via, conseguimos gerar, digamos, EBITDA, né? Conseguimos gerar dinheiro dentro da organização, da empresa, para pagar bons salários. E, portanto, eu acho que as revoluções são muito por aqui, quer dizer, não é fácil uma pessoa que nasceu sempre num tempo analógico, de repente tornar-se digital, quer dizer, acho que isso não é possível. Portanto, eu acredito muito, sinceramente, que está a haver um esforço neste momento, para que todos possamos usar tecnologias digitais, mas eu acredito muito mais nos jovens, porque acho que eles é que vão dar o seguimento a isto, e eles é que vão transformar Portugal, e portanto é neles que nós temos que apostar. E eles estão a sair embora, e essa para mim é a grande preocupação disto tudo. Então, uma grande parte dos nossos jovens hoje não conseguem ser atraídos pelas condições que nós damos em Portugal. Eu falo como industrial, enfim, tentamos segurar as nossas equipas como podemos, penso que até os seguramos razoavelmente bem, temos uma rotatividade muitíssimo baixa dos nossos técnicos, que são essencialmente engenheiros, muito baixa mesmo, quase residual, mas eu penso que isto é fundamental, que é, digamos, tentarmos todos em conjunto co-criar valor para lhes pagarmos mais salários, e eles vêm ter connosco. Todos nós, seja um restaurante, seja um hotel, seja o que for. Muito obrigado, Agostinho. Eu penso que foram aqui, digamos, transmitidas ideias muito interessantes. Nos cafés anteriores, mais focados, digamos, na tecnologia e nas transformações que elas ocorrem, e este café, como era o tema central, que era onde estamos e para onde vamos, no fundo, com a tecnologia digital. Portanto, este é o foco dos próximos cafés, fica já aqui o anúncio do próximo café, que é no dia 16, que é na próxima quinta-feira, com a presença do engenheiro Paulo Silva, de Évores, Portugal. Para terminar, queria agradecer a todos a presença, e em particular ao Agostinho, agradecer à Cotec, que organizou todo este processo, ao ISCAP, que é nosso parceiro do Instituto Politécnico do Porto, e, portanto, um agradecimento em especial ao nosso convidado, que nos transmitiu ideias muito interessantes sobre esta questão
de resolução do problema geracional que está patente na transformação digital. Muito obrigado a todos, um bom dia de trabalho e continuação de um bom café, se tiverem essa oportunidade de estar a tomar um café e ouvir a nossa conversa. Esta é claramente uma vantagem do digital. Muito bom dia a todos.